Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Alexandre Rodrigues e hoje nós vamos estar falando sobre botânica. Pessoal, essa é a minha segunda aula de botânica aqui no canal. Então já quero te convidar a assistir a primeira aula sobre briófitas. Vai ficar mais fácil para você entender essa aula aqui se você assistir a aula de briófita primeiro, porque a gente vai fazer muitos comparativos nessa aula com as briófitas. Hoje a aula é sobre as pteridófitas e dá uma olhada. Aqui nos conceitos gerais, eu já vou começar a te mostrar algumas similaridades com as briófitas e também algumas características diferenciais que pertencem apenas a esse grupo. Bom, a primeira coisa que nós podemos destacar, que é presente tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, é que elas são multicelulares, formadas por tecidos verdadeiros. Outra similaridade é que ambas são autotróficas, produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, certo? Agora, a primeira diferença está aqui, ó. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. Deixa eu te explicar direito o que é um vaso condutor. O vaso condutor é muito similar aos vasos circulatórios dos mamíferos, ou seja, é um vaso que circula um líquido dentro. No caso das briófitas e das outras plantas vasculares, as gimnospermas e as angiospermas, esses vasos circulam uma substância que você vai chamar de seiva. Só que tem diferença, são dois vasos, um vaso chamado xilema e um vaso chamado floema, tá? No caso do vaso chamado xilema, a circulação é ascendente, isso mesmo, começa pela raiz, segue pelo caule e chega até as folhas. E o líquido que circula ali dentro é seiva bruta, constituída basicamente de água e sais minerais, retirados do solo por meio das raízes, beleza? Agora, o outro vaso é chamado floema, lembra? O floema já tem o quê? Uma circulação descendente. Vem daqui, é produzido lá nas folhas, desce pelo caule e vai até as raízes e distribui ali, ó, a seiva elaborada, que é constituída basicamente de água e açúcar, carboidrato. Mas que tipo de açúcar? Um disacarídeo, ou seja, formado por duas glicoses, duas molequinhas de glicose. Tá? Você vai chamar esse disacarídeo de sacarose, tá? Anota isso, é importante. Agora, como é que essa seiva elaborada é produzida? Bom, ela é produzida por meio da fotossíntese, lembra? São seres autotróficos. As plantas utilizam a energia luminosa, junto com gás carbônicos e outros elementos, né, oriundos do solo, como água e sais minerais, e produzem, né, o quê? Esse carboidrato. É dessa forma, então, que é produzida a seiva elaborada. Então, ela é muito rica em açúcar e muito rica em água também. E aí ela pode distribuir esse material energético por todos os seus tecidos. Ok? Tranquilo? Bom, fase dominante esporófita. O que é isso? Bom, aí eu preciso chamar a sua atenção o seguinte. Isso aqui, ó, é uma das coisas mais cobradas em vestibular, tá? Inclusive no Enem. Nós temos aqui o ciclo de vida, tá? O que isso quer dizer? Que existe um período aqui no ciclo de vida que ele é mais longo do que a outra fase. Se a gente dividisse esse ciclo de vida ao meio, nós íamos perceber que a fase do esporófito, ou fase dominante, ou fase longa, vai depender da nomenclatura, mas a ideia aqui é saber que essa fase esporófita ela é mais duradoura, ela é mais longa. No caso das pteridófitas, é chamada de fase dominante esporófita, ou a fase duradoura esporófita. Por que esporófita? Por causa dessa estrutura, tá? Então, a fase que corresponde ao esporófito, ela é mais longa, mais duradoura do que a fase do gametófito. E aí tem uma diferença quando a gente compara com as briófitas. As briófitas, a fase duradoura ou fase longa é a fase gametófita. Viu a diferença? Bom, aqui nós temos, ó, outras características. Ó, são sem sementes, sem frutos, sem flores. São plantas muito simples. Essas estruturas, elas estão presentes no grupo das gimnospermas e das angiospermas, tá? Agora, ponto importante, estrutura reprodutora, no caso aqui, é escondida, isso mesmo, tá? Quando a gente compara as pteridófitas, até mesmo as briófitas, com as gimnospermas e as angiospermas, essas duas últimas que eu acabei de citar têm as suas estruturas reprodutoras expostas, a gente consegue vê-las a olho nu. No caso das pteridófitas, essas estruturas reprodutoras, elas estão escondidas dentro de algum tipo de cápsula, alguma outra estrutura que as protege, e geralmente são microscópicas.
Por isso que nós podemos afirmar estruturas reprodutivas ou reprodutora escondida, ok? Quanto à anatomia, tá? A anatomia, ó, temos que prestar atenção em alguns termos técnicos, eles te ajudam a entender algumas questões. Temos aqui, ó, essas estruturas aqui que normalmente nós chamamos de folha, na verdade são chamadas de folíolos, ou seja, são muito mais simples do que as folhas. As folhas é o conjunto delas, por isso eu coloquei aqui para você. Embaixo dessa folha você vai encontrar uma estrutura chamada soros, isso mesmo, soros, anota aí. Os soros estão localizados na face de baixo da folha. Quando você levanta ela, você vê os soros ali, extremamente bem organizados, um ao lado do outro. E são visíveis a olho nu, tá? Você vai entender a importância deles. Nós temos aqui a rizoma, que é uma espécie de raiz, mas não é uma raiz verdadeira, uma raiz mais simples. E temos as raízes adventícias, são chamadas assim porque elas não são originadas do embrião que origina a planta. Tudo bem? Outra coisa, voltando para os soros são estruturas relacionadas à reprodução. Você vai entender isso agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Exemplos. Temos aqui as avencas e as samambaias. São os exemplos mais cobrados em vestibular. Mas temos outros, tudo bem? Temos aqui o ciclo de vida, certo? Quero chamar a sua atenção o seguinte. Eu vou primeiro apontar alguns pontos que eu considero importantes para você do outro lado entender melhor o processo inteiro do ciclo de vida. Primeira coisa que eu quero destacar, quando você pega o ciclo de vida como um todo, você divide ele ao meio, aqui, ó, nessa face aqui, ó, tá? Então, ó, do esporófito, tá? Do esporófito até a formação do gametófito, tá? É a fase assexuada, isso mesmo, é a fase assexuada. Agora, do gametófito ou prótalo até a formação do esporófito jovem, é a fase sexuada. Pessoal, fase sexuada se diferencia da fase assexuada porque na fase sexuada você tem união de gametas. Você tem gameta masculino, gameta feminino, se encontram e formam zigoto. Por isso que nós dizemos que é a fase sexuada, o que você não vai perceber na fase sexuada. Isso é bem importante. A outra coisa que você deve anotar é que você precisa saber quais estruturas estão presentes na fase sexuada e quais estruturas estão presentes na fase assexuada. Isso cai em questão, tudo bem? Agora vamos entender o ciclo. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que a gente precisa entender o ciclo a partir do quê? Da planta madura, tá? Daquilo que nós chamamos de planta adulta, que é o esporófito. Lembra? O esporófito, tá? É que dá para a gente aquela fase dominante, a fase longa, a fase duradoura, tá? Então, no caso aqui, o esporófito, ele é diploide. Dá uma olhada aqui na biologia, ele é diploide, certo? Significa, então, que, ó, aqui, ó, nas folhinhas, lembra? Nas estruturas chamadas, ó, folíolos, você vai encontrar os soros, certo? Então, você pensa comigo. Embaixo da folha, no folíolo, você vai encontrar os soros. Os soros, tá? Dentro dos soros você vai encontrar os esporângios, isso mesmo, os esporângios estão dentro dos soros. Os esporângios vão sofrer meiose e vão originar os esporos. Olha a nomenclatura, esporângio forma esporos, através de uma meiose. Então nós podemos afirmar que essa meiose é uma meiose espórica, tudo bem? E olha atenção, haploidia, 2N, N. Então, os esporos são células haploides. Tudo bem, formando-se os esporos, o que vai acontecer? Esses esporos, então, vão formar uma estrutura que nós chamamos de esporos por germinação. Ou melhor dizendo, eles vão germinar. O que é germinar? Eles vão encontrar um ambiente que tem ali nutriente, iluminação e água disponível. Dessa forma, eles conseguem germinar, né, e formar uma estrutura haploide. Que estrutura é essa? É essa estruturazinha aqui, ó, na forma de coração, tá? Que você vai chamar de prótalo. Então, recapitula comigo, tá? Os esporângios dentro dos soros sofrem uma meiose espórica e formam um esporo. Esse esporo germina e forma a estrutura haploide conhecida como prótalo ou gametófito. Veja bem, o gametófito ou prótalo é responsável por formar
os gametas, por isso ele tem esse nome, gametófito, tá? Primeiro, o que ele vai formar? Ele vai formar a estrutura chamada anterídeo, que vai originar o anterozóide, gameta masculino. Ele vai formar também o arquegônio, que vai produzir a oosfera, gameta feminino. Sacou? Ele forma o anterídeo e forma o arquegônio, que são as estruturas que vão produzir o gameta masculino, anterozóide, e o gameta feminino, oosfera. E aí vem um ponto muito importante que você deve notar do outro lado. Essa fecundação que vai acontecer aqui agora é dependente da água, isso mesmo. Aqui dentro do prótalo existe uma concentração de água relativamente elevada. E esse carinha aqui, ó, o anterozóide, ele vai nadar ali dentro até encontrar a oosfera. E ao se encontrarem, ocorre a fecundação. Com a fecundação, a formação do zigoto 2N, ou seja, retorna a diploidia inicial, ou seja, forma aqui o zigoto diploide. Esse zigoto vai germinar, né? E ao germinar vai formar o que nós chamamos de esporo, né? Esporófito jovem. Mas atenção, o esporófito jovem é essa estruturazinha aqui na forma de flor, tá? Aqui o que você está vendo, na verdade, é o prótalo. Por que ele está aqui? Porque o prótalo tem substâncias nutritivas para nutrir o nosso esporófito jovem até ele conseguir se alimentar sozinho, até ele ter a capacidade de viver sozinho. Então, todo nutriente presente no prótalo vai ser absorvido pelo esporófito jovem. Quando esse material nutritivo acabar, o prótalo degenera. E aí, então, esse carinha aqui, ó, ou seja, o esporófito jovem, ele vai se desenvolver até virar o esporófito maduro e o ciclo se encerra. Beleza? Pessoal, fiquem ligados, atentos, tá? A esses pontos chaves que eu destaquei. A haploidia, a reprodução sexuada, assexuada, as estruturas que estão presentes na reprodução sexuada e assexuada, tudo isso é muito importante. Fique atento também no comparativo com relação à fase duradoura ou dominante, tanto na briófita quanto na pteridófita, porque isso vai fazer diferente. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui para você reforçar é o fato das briófitas e das pteridófitas serem independentes da água para a fecundação, porque isso acaba com a presença das gimnospermas, ou seja, o próximo grupo de vegetais, eles se tornam completamente independentes da água para a sua reprodução. São pontos importantes, tudo bem? Bom, agora eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você curtiu a aula. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer aqui o meu canal, para eu continuar colocando aqui essas aulas para vocês de forma gratuita. Me siga também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Lá você vai me encontrar como Prof. Alexandre Rodrigues. Coloco coisa lá todos os dias para vocês. Até uma próxima aula.